E hoje vamos então para a nossa aula do setup do GW, assim também como o setup dos deuses. Então hoje, de uma maneira bem clara e objetiva, a gente vai fazer uma mega de uma aula, bem dizer aí uma masterclass, uma aula onde a gente vai entender como a gente vai extrair o máximo do GW. Porque o que acontece? O GW, por sua vez, é uma ferramenta poderosa de operação, onde só o indicador em si já vai te mostrar muitas oportunidades de entradas. Porém, dentro deste sistema operacional que o GW nos proporciona de facilidade de trade, eu também desenvolvi um setup onde a gente vai ter uma narrativa simples e objetiva para que a gente consiga maximizar os nossos ganhos e minimizar as nossas perdas, pois não existe cenário perfeito no mercado financeiro. Se alguém por aí estiver te vendendo qualquer tipo de ferramenta para o day trade, corre que é enganação, porque não existe. Não existe santo grau no mercado, nada. Porque se existisse de fato santo grau no mercado, tava todo mundo rico e milionário, né? Então, dito isso, temos em mão então uma ferramenta poderosíssima que eu desenvolvi. Tive o privilégio de conseguir desenvolver esse indicador depois de longos anos de estudos e aprimoramentos, tanto que nós estamos na quinta versão do GW, né? Com a variação para o SHA-USD, que é uma variação exclusivamente para o Gold. Não adianta colocar em outro par, porque não tem outro ativo que tem tanta liquidez e tanta volatilidade igual a do SHA. Tá certo que a gente pode também considerar o Bitcoin, que é uma moeda muito volátil, né? Tem um volume de negociações altíssimas, mas ainda assim é um indicador feito único e exclusivo para o SHA. Pode ser que amanhã depois desenvolva algo específico para o Bitcoin? Claro que sim. Mas por enquanto é o GW padrão para todos os ativos e o do SHA-USD, que a gente também vai estudar sobre. Eu sei que nem todos têm essa versão aqui do SHA, mas já fica aí para uma próxima oportunidade. Quem estiver adquirindo já vai saber como funciona. Dito isso, vamos então para as nossas orientações através desse bloco de nota. Uma vez que eu sempre falo para as pessoas, quando a gente se depara com o day trade, né? O day trade não deixa de ser uma profissão, certo, pessoal? Uma profissão altamente lucrativa. Então, como toda profissão, a gente precisa fazer o nosso checklist. A gente precisa, antes de fazer o trade, né? Que seria a troca, antes da gente fazer o day trade, a gente precisa fazer o nosso checklist, a gente precisa ver o nosso plano de trade, né? Então, de uma maneira bem simples, a gente precisa fazer o pré-trade. Então, eu gosto muito de falar sobre o pré-trade. O que significa isso? A gente precisa fazer algumas avaliações. Isso que eu estou falando para vocês, que estão aqui agora acompanhando, serve para todos os alunos, inclusive eu faço também. Então, o pré-trade é o momento que a gente vai avaliar e analisar o que a gente vai fazer no dia e o que a gente tem de objetivo para aquele dia. Suponhamos que a gente vai fazer umas entradas agora, se tiver oportunidade, naturalmente a gente vai fazer, com um lote bem reduzido só para dinâmica de aula. Mas se for uma oportunidade muito clara, eu vou entrar com o lote normal para essa conta, né, que é uma mesa da Maven. Estou buscando a aprovação dela, estou trabalhando bem vagarosamente para provar para alguns alunos em especial que é possível sim aprovar qualquer valor de mesa de uma maneira tranquila e sem muito estresse. Dito isso, o nosso pré-trade vai começar com... eu vou abrir aqui a página e vou compartilhar com vocês. Porque eu vejo muitos no mercado financeiro tratando o day trade, né, a profissão day trade, como uma coisa qualquer, como algo desleixado. E não é assim.
como numa profissão normal, para a gente obter sucesso, a gente precisa ter um plano operacional. Por exemplo, se você trabalha, sei lá, numa loja de calçados, um exemplo, como vendedor. Antes de começar o seu dia de trabalho, você precisa fazer algumas coisas dentro de um checklist. Eu falo porque eu trabalhei na Centauro, é uma empresa muito renomada no país, e eu era supervisor da parte de calçados. Então a gente tinha um checklist que a gente tinha que verificar como que estava o nosso setor, como estava a disposição dos tênis lá no estoque para ter facilidade de entrar e sair, verificar qual era o produto-alvo para vender, qual era a meta do dia, qual seria a abordagem e assim por diante. Não vamos se estender nisso. Então, um dos pontos que a gente precisa observar no day trade, no pré-trade, é como que está o mercado de modo geral, as suas notícias. Por exemplo, vamos supor que você é um trade amador e vai operar, por coincidência você pega numa sexta-feira, que geralmente é o dia do payroll, né? A primeira sexta de todos os meses. Nessa semana em especial não foi, porque amanhã é o 4th of July, né? É feriado na América do Norte, então eles anteciparam para quinta-feira. Então vamos supor que você entra com as suas mãos normais ali para operar nesse dia, e calha de ser um dia que o calendário está abarrotado de notícias e notícias cruciais que fazem com que o gráfico sofra isso aqui, ó. Essas velas gigantescas. Olha o CHA-USD. Olha essa vela de baixo aqui, ó. E muito provavelmente, se a gente estivesse operando, a gente já está vendido aqui porque ele estava trabalhando embaixo do alvo 2, né? Ó. Ele rompeu aqui, ó, tava querendo fazer o pullback, provavelmente eu estaria vendido aqui, ó. A gente teria surfado aqui nessa brincadeira que ó, rompeu aqui e voltou aqui na gasolina. Quase 4.000 pontos, né? Então, primeiro ponto do trader, fazer o pré-trade. Então, vamos começar a fazer um checklist aqui, ó. O nosso checklist ele vai consistir em uns pontos, tá? Então, em primeiro lugar, olhar o calendário do site invest.com. Por que isso? Porque nesse calendário a gente vai observar tudo o que vai acontecer no dia vigente que a gente quer operar. Então, se alguém não tiver esse site, pede para mim que eu mando ali. Inclusive, eu já vou até fazer isso agora. Se alguém não tiver esse site aqui, ó, salve esse site nos seus favoritos. E quando você for usar, é sempre bom já fazer a conta, tá? Você vai clicar, como o meu já está ali, tem uma aba que se clica aqui ó, ferramentas, calendário econômico. Clicou aqui, eu já salvo direto no calendário econômico para ficar mais prático. E aí a gente vai ver aqui, ó, as situações. Olha só, coisa bem básica aqui do calendário econômico para a gente não se estender muito aqui, ó. A gente sempre tem que ficar atento aqui a essas estrelas. Essas estrelas têm as suas importâncias, porém não é o mais importante, tá? Tem notícias que têm um peso muito maior, então a gente tem que ficar atento. Por exemplo, pedidos de seguro-desemprego é uma notícia que pesa. Relatório de emprego, que aqui está no payroll, né? Mas de modo geral, PMI também é algo que pesa bastante, então a gente sempre tem que ficar atento. E aí o grau de importância delas está aqui, ó. Volatilidade esperada, 1 estrela. 3 estrelas é que a gente tem que ficar com a orelha em pé. E 2 estrelas de acordo com a notícia, mas esse não é o foco da aula. De acordo com a notícia, a gente tem que ficar atento. Dito isso, o nosso primeiro, então, a nossa primeira, né, análise do dia é no calendário. Hoje é um dia que dá para operar legal. Ou, salvo exceção, 9h30 vai tomar a notícia de impacto nível 3. E é uma notícia cujo, fora o impacto 3 de volatilidade, ela também é muito crucial para a questão de juros, valores, pode desvalorizar muito o dólar, valorizar mais ainda. Então a gente sempre tem que estar atento a isso. Lembrando que o dólar, né, o USD, é o par que mais tem peso no mercado de forex, né, acompanhado do euro. Então a gente sempre tem que olhar principalmente nas notícias do USD e o euro.
Se for à noite, tudo que tiver JPY pesa bastante também. O AUD também, né, que é o dólar australiano. Outro parzinho que às vezes é legalzinho também é o NZD. NZD, que é o dólar. Nossa, como é que chama aquele país? Alguém me lembra aí? É Nova Zelândia. Então, e outros pares mais, mas assim, os cruciais, né? A nossa segunda checklist é o que? O nosso plano de operação. Esse plano seria bem simples. Aqui, ó, saber o valor em lotes para as entradas. Então, antes de começar a operar, eu preciso saber o valor de lote para cada par. Então, por exemplo, se as minhas entradas, a gente sempre tem que pensar no seguinte: a gente vai mensurar nossa entrada pela quantidade de loss que nós estamos dispostos a perder. Por quê? A gente nunca vai medir uma entrada pelo que a gente quer ganhar. Te explico. Toda vez que a gente abre uma operação, a gente já entra nela perdendo. Por quê? A gente está disposto a entregar para o mercado X para buscar Y. Ou seja, para essa conta que vocês estão vendo aberta aí atrás, as minhas entradas são baseadas em $80. Então, para cada entrada que eu faço, eu estou predisposto a perder $80. Não é que eu quero perder $80, mas eu estou predisposto a entrar para colocar o meu stop em 80 para buscar no mínimo o 3 para 1, que a nossa gestão manda buscar no mínimo o 3 para 1. Então, se eu quero buscar o 3 para 1, quanto que eu preciso de take? $240. Então, eu arrisco 80 para buscar 240. Feito isso, a gente vai para o nosso terceiro ponto do checklist. Agora a gente vai para o gráfico. Então, primeiro, recapitulando, preciso olhar de modo geral o que está acontecendo com o mercado e suas notícias, para não tomar uma violinada debaixo das barbas e perder uma quantidade absurda. Lembrando que notícias às vezes pula o stop, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. O nosso segundo passo do nosso checklist pré-trade, né? É o plano de operação, saber a quantidade. Cara, isso aqui parece que é ridículo, mas o que eu vejo de aluno que não sabe o valor que vai entrar na operação é absurdo, vocês não têm ideia. Você pergunta para o aluno assim, tá, mas como é que você está fazendo? Ah, não sei, cara, cada hora eu entro de um jeito, cada par eu entro de um jeito, não tenho plano. Eu falo assim, cara, é complicado, porque se você não sabe como que você está operando, se você não leva o que você está fazendo a sério, porque isso é o que eu sempre falo, o day trade é uma profissão muito bem paga, só que exige altíssima concentração para você se tornar um trade profissional e lucrativo, porque se arriscar no mercado um monte de gente tenta. Como eu falei nos stories, para quem me acompanha nos stories, o meu objetivo é criar a maior comunidade lucrativa de traders que pensavam em desistir. Então, por isso que eu bato sempre na tecla plano operacional, gestão emocional, para a gente poder conseguir os objetivos do mercado. Então, saber o plano operacional. Então, para essa conta, eu defini $80. O nosso terceiro passo, vamos lá. Como ajustar o stop. Já vou dar essa aula aqui, como eu vou fazer uma aula mega detalhada, eu já vou fazer agora como ajustar o stop loss no gráfico manualmente, sem aquele aplicativo lá, aquele indicador, né, o Position Sizer, que às vezes aquilo é muito complexo para quem está começando, e ajustar na mão, cara, é muito simples. Vamos lá, baseado no meu stop de $80, beleza? Então vamos aqui, ó, vamos começar com o chão. Suponhamos, vamos fazer uma dinâmica aqui, ó. Aqui, ó, perfeito. Perfeito, chão.
Suponhamos que a gente vai pegar essa entrada aqui, ó, porque o indicador ele deu a entrada nesta vela aqui. Ele mandou a gente vender aqui, tá? RSI não tá bacana nesse momento. Ele ficou bacana aqui para a gente fazer a venda, mas se a gente descartar o segundo alvo, RSI não está dando condição de entrada. Depois eu vou explicar o porquê. Mas isso é um ponto de observação porque o segundo alvo está aqui, ó, dando condições. Mas o objetivo aqui é calcular lote. Então, suponhamos que o indicador mandou entrar aqui. A gente sabe que a nossa entrada é na gasolina. Vou explicar hoje o que é gasolina. Ó. Essa linha aqui, ó. Então, a entrada seria aqui. O stop em cima da linha do indicador. Se tiver margem, o último topo mais saudável. E o preço foi para onde? Lá embaixo. Sair daqui. Beleza. Agora vamos fazer isso? Entrada aqui. Stop. Vamos colocar um stop bem protegido em cima do último topo? Então eu sei que o meu stop é desse tamanho. E a gente pode levar isso em consideração porque no gráfico, tudo que você desenha, ele vai respeitar a distância vigente dos pontos, de acordo com o par, tá? Então, vamos calcular. Se esse é a minha distância de stop. Eu venho aqui, eu acho que 0,40 é muito. Vamos colocar 0,30. Eu clico direito aqui, ó, e coloco Sell Limit, que eu estou querendo vender. Vamos colocar só um pouquinho mais para cima. Vai que o Shao dá uma violinada aí e pega essa entrada. Então, ó, presta atenção. Coloquei aqui. Dei 2 cliques. Se é venda, perda máxima diz que o preço sobe, né? Então, eu vou ajustar aqui a perda máxima lá para cima. Beleza, modificar. Vou colocar lá em cima lá. Ó, aqui deu 62. Opa, tem uma margem para aumentar esses lotes. Então vamos colocar aqui 35. Dado, clico direito aqui, ó, exclui, mesmo procedimento. Clico direito, Sell Limit, 2 cliques onde você colocou, perda máxima, modificar, coloca lá em cima. 74. Eu acho que é 40 mesmo. E, gente, parece que é chato e cansativo. Pô, Paulo, mas toda vez eu vou ter que fazer isso? Não. Porque geralmente os stops do GW são stops de mesmo padrão. É muito difícil a gente pegar um stop grande. Então, depois que você define os lotes de um par, sempre você vai saber qual que é o valor para cada par. Ó, agora sim, 83, opa, baixa mais um pouquinho aqui, 81, tá dentro. Então eu sei que a minha entrada seria mais ou menos isso aqui, ó. Se fosse aqui na gasolina, eu ia colocar aqui, o stop tá lá em cima, maravilha. E quanto que seria o take? O take, quanto que ele teria pago aqui, por exemplo? Se a entrada foi aqui na gasolina, ele, suponhamos que a gente fechou aqui porque ficou muito longe da gasolina e coisa e tal. Então, esse take aqui visualmente pagou 3 para 1. Vamos fazer o cálculo ali para ver. Lucro máximo desce aqui. Isso aqui é só para a gente entender, tá? Modifica. Olha lá. 192. Aqui foi um pouco mais de 2 para 1, né? Você tá vendo aí? E como que a gente calcula se foi 2 para 1, 3 para 1? Mesma coisa. Pega essa linha diagonal. Pega a entrada aí e o stop, que você calcula pelo stop. E aí deixa uma outra linha aqui como base, ó. Aqui a gente sabe que a gente tem 1 para 1. Vou passar pro lado aqui, ó. Aqui a gente sabe que a gente tem, ó, 1 para 1. Olha lá, 2 para 1. 2 e um cocoricó para 1, entendeu? Se o stop fosse menor, daria muito mais ponto, né? Que aí você pega aqui, ó. Ó, 1 para 1. 2 para 1.
ou encardido. 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 5 em cocoricó. Então, maravilha. Bem simples, né? Não tem segredo nenhum. Vamos calcular outro? Só para deixar bem claro isso. O time que a gente vai fazer a entrada. Suponhamos que a entrada foi aqui, ó, de compra. Mesma situação, ó. Entrar, ó, deu compra aqui, voltou aqui na gasolina. Porque gasolina é região, poderia ter sido nessa aqui mesmo, ó. Stopzinho aqui embaixo, ó, da linha, beleza. Então meu stop é esse tamanhozinho aqui, ó. Mesma situação, vamos ver? 0,40, eu acho que 0,40 é pouco. No caso aqui é compra, né, ó. Se é compra a gente tem que evitar a perca, então o preço tem que descer. Modifica, ó. Mesma história. Olha lá, deu 26. Falei que era pouco. Então a gente vai ajustar aqui, ó, acho que um lote aqui, um lote acho que dá. Exclui aqui, ó. Mesma coisa, muito simples, né? Parece que é trabalhoso, mas é só a primeira vez. Depois que você acertou cada par o valor de lote de acordo com a sua gestão, você não precisa fazer mais isso, ó. Ó, 67. Então deve ser um e pouquinho, enfim. Só para a gente poder entender. Então, a gente já sabe que a nossa terceira etapa, que eu acabei de colocar aqui no checklist, no pré-trade, é ajustar o stop em pontuação de uma maneira manual, bem simples. Então, agora a nossa quarta situação aqui do pré-trade já vai para o gráfico. Então, primeiro ponto que a gente precisa observar e ter em mente de uma maneira clara é o que está acontecendo com a força relativa do preço, que seria o RSI, a relação força do preço, né? Vocês notaram que nessa versão do indicador eu coloquei aqui um alerta de compra, venda e cuidado. Então a gente sabe que essa zona aqui de baixo a gente vai priorizar compras e essa região aqui a gente vai priorizar vendas. Porém, esta região que está abaixo da linha, você vai priorizar 1000 vezes compra e aqui em cima 1000 vezes venda. Por quê? O índice relativo de força diz que se o preço fica acima da região dos 70%, ele já está sobrecomprado. Ou seja, o preço está muito esticado. Ele precisa voltar para a sua zona de equilíbrio, que seria aqui em 50%. Um preço mais justo. Se o preço fica abaixo da linha de 30, ele está extremamente sobrevendido. Ele precisa retornar para o seu preço justo. Então, se a gente tem um preço que trabalha dentro dessas caixas aqui, é uma região ótima para vender ou comprar. Quando ele passa a região de 50, tanto para cima quanto para baixo, a gente também pode prestar atenção e ver de fato o que acontece. Por quê? Quando ele vem rompendo de baixo para cima, isso indica uma ótima opção de compra. Dá uma olhada lá. Rompeu aqui, ó, foi comprado. Ficou sobrecomprado, que ele passou da nossa região de 70, ó. Você vê que ele já deu um ruído aqui para cima, ó. Ele esticou aqui, ó, e começou a descer. E foi. Aquele rompeu a região, ficou aqui, ó. Subiu só um pouquinho, caiu de novo, ó. Fez esse fundinho, subiu na tensão, voltou, desceu mais um pouco, ficou tocando aqui na região de 30. Então a gente tem que tomar cuidado com o RSI. O RSI vai ser um dos filtros importantes para as nossas entradas, sempre com uma ressalva que eu vou explicar do segundo alvo. Que o segundo alvo, vocês podem ver que o segundo alvo tem um nome, né? Ó. Chave, que ele é um alvo muito importante. E esse alvo ele pode definir muita coisa para a gente aí no dia a dia, tá? Então, a gente tem que prestar atenção no RSI. Esse pré-trade aqui, na parte 4, já vamos até fazer uma diferença aqui, que agora aqui já é a parte operacional. Tanto de compra quanto de venda. Então, um ponto importante que a gente vai ter que fazer é olhar o RSI.
Se ele está em região de sobrecompra ou sobrevenda. De acordo, claro, né? De acordo com a nossa entrada. Maravilha. RSI, bem simples, mas é um indicador poderoso dentro do nosso setup. Por exemplo, olha só, deixa eu pegar um exemplo aqui que ele está divergente do nosso setup para vocês poderem entender. Ó, você vê que ele bate muito, né? Ó. Região sobrecomprada. Então, RSI está dando margem para vender aqui, olha só. E a nossa linha do alvo 2 também está aqui em cima. É outro ponto positivaço. Então, essa venda que a gente faria na certa, que é no rompimento da linha indicadora aqui, talvez entrava aqui ó, na gasolina, stopzinho curto, teria surfado esse movimento. Movimento curto, mas que teria pago aí nada menos do que 700 pontinhos no Shao. A gente sabe que é considerável até 700 pontos, né? Então, o RSI a gente precisa sempre tomar cuidado para as divergências. Deixa eu ver se eu acho uma divergência aqui no gráfico do Shao para explicar para vocês essa questão. Quer ver? Ó? Por exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não tá tão divergente. Deixa eu ver se eu acho uma divergência legal aqui para vocês entenderem as diferenças do RSI. Para ficar clara essa questão. Nossa, mas no Shao aqui ele respeitou demais, né? Olha só. Isso aqui é muito interessante, porque aí você vai falar para mim assim, ó, o indicador mandou comprar aqui, né? Aí você vai falar assim, nossa professor, mas essa do Shao aqui ficou complicada, hein? RSI extremamente sobrecomprado, olha isso. Lá na região dos 70, 80, ó, que é a região de venda. Porém, entretanto, a gente precisa lembrar que o alvo 2, ele é o alvo mais importante que tem no nosso setup. Por isso que o nome dele é alvo-chave. Nesse momento, ele está dando extremamente condições para compra. Por quê? Deixa eu explicar, deixa eu adiantar uma situação aqui para vocês. Quando vocês estiverem com esse padrão... Quando vocês estiverem com esse padrão gráfico aqui, ó, presta bem atenção. Alvo 2, o alvo-chave está aqui. O preço vem trabalhando aqui. O RSI extremamente, vamos supor que aqui as duas linhas lá de baixo e a do meio. Vamos supor que o RSI está extremamente aqui em cima, ó, na linha de 70 e 80. E aí o indicador pega e manda comprar. E agora, Paulo, o que a gente vai fazer? Não está um cenário para compra. O RSI já está extremamente lá em cima. O que a gente faz? Vamos vender, vamos vender. Não, por quê? Em algumas maioria das vezes, quando o alvo-chave está dando condição do preço se manter para cima, você sempre vai priorizar por entradas compradoras. Então, o alvo-chave, quando eu falo que ele é um alvo-chave, ele é um alvo que divide o preço, sendo preço comprado ou preço vendido. Então, se liga só nisso aqui, ó, anota essa senha aí. Toda vez que o preço trabalhar em cima do alvo 2, o alvo-chave, a gente vai priorizar entradas compradoras. Quando o preço, por sua vez, trabalhar abaixo do alvo 2, o alvo-chave, nós vamos priorizar operações de venda, certo? Então, nesse caso aqui, ó, que o RSI está extremamente estopado aqui em cima, aqui, ó, sobrecompradaço, aqui ele chegou até a tocar na região, ó,
de 80%. Ele chegou quase a romper, ó. Ele fez um ruidinho aqui, ó. Só que ele continuou no seu flow de alta até lá na casa do chapéu. Só que nessa situação aqui, ó, a gente vai entrar comprado, por quê? Porque ele tá dando condição aqui, ó. Aqui ele também tá formando o setup dos deuses. Ele formou o setup dos deuses 100% aqui, ó, porque aqui ele terminou de alinhar os alvos. Porque aqui tá o alvo 1, alvo 2. Nesse cruzamento aqui ele alinhou o 3 e o 4. Mas aqui a gente já poderia entrar comprado com um stop bem curtinho. E olha aí o que aconteceu. Então o RSI ele é extremamente importante. Só que a gente vai sempre fazer o que, galera? A gente sempre vai trabalhar com a narrativa. A gente vai conversar com o gráfico. A gente vai olhar para o gráfico e perguntar: Chau, realmente você está querendo me estopar nessa compra ou não? Porque o RSI já está lá, na região de 70, 80. E aí o gráfico te responde: é o seguinte, meu amigo. Eu estou acima do alvo-chave, o alvo 2. Eu quero subir mais um pouco. E foi o que aconteceu. Ó. Despencou lá para cima. Ó. E quem estava presente na call de terça viu que a gente estava esperando o quê? Rompimento do alvo 2 para pegar uma oportunidade. Aqui é a mesma coisa. Ó. Ele começou a trabalhar embaixo do alvo 2 aqui. Ó. Na hora que deu a notícia, olha o que ele fez. Disparou lá para baixo. Aqui agora, o que ele quer fazer? Se ele romper o alvo 2, pode ser que ele continue o seu flow de alta. E a gente também não pode esquecer que Chau é Chau. Chau é ativo de segurança. O Chau é ativo onde grandes empresas, grandes bancos, o institucional salvam as suas reservas como forma de proteção de capital, não é? Ó, vamos ver outra questão aqui, ó. Que é a mesma, olha só, cara, esse setup é lindo, cara, não tem jeito. Você vê que tudo que eu falo vai batendo conforme a gente vai pesquisando no histórico, né? Ó, se liga, mandou vender aqui, estamos bem posicionado, RSI lá em cima e coisa e tal, voltou na gasolina, venda. Stopzinho lá em cima, maravilha. Rompeu o segundo alvo, mas rompeu com tudo aqui, ó. Não pediu nem licença, foi de uma vez, não ficou enroscado. É maravilha isso aqui. Só que quando chegou aqui embaixo, o que ele apresentou pra gente? Cara, a gente precisa dessa operação, porque ó, RSI, caramba, quase aqui passou ó, a linha de 20, né? Porém, quem tá lá em cima dando margem pra gente continuar vendido? Ah, o segundo alvo, meus amigos. Ainda sem contar que aqui ele alinhou o alvo dos deuses, ó. Primeiro alvo, segundo, terceiro e quarto. E aí, o que ele fez, essa criança? Essa criancinha aqui, ó, nesse dia aqui, nessa entrada aqui, simplesmente, aqui na gasolina, né? Nossa, deixa eu diminuir aqui, aqui, agora vai. Ó, na gasolina aqui, pumba, quase 9.000 pontos. E quem que tava dando margem aqui, ó? Você entendeu? Então, o RSI é importante? É importante. Com uma ressalva. Vou até colocar aqui, ó. Isso daqui é uma ressalva, tá? Ó. Sempre verificar o alvo 2, que é o alvo-chave, para ver a sua condição de entrada. Ou seja, se o preço estiver acima do alvo 2, iremos priorizar as entradas, entradas de compras. E se ele estiver abaixo do alvo 2, iremos priorizar as entradas de venda. Ponto. Maravilha. E isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Isso é um divisor de águas, hein? Então, a nossa quinta observação agora já começa a ficar interessante, que é o próprio GW. Observar o GW e fazer a entrada
segundo a sua ordem. Quando eu falo isso, e uma observação aqui já adiantada, ó, nunca entrar contra o GW, para depois não falar assim, ah, tomei um stop. Mas por que você tomou um stop, né? O GW mandou vender, você comprou, né? Aí é complicado. Aqui é o seguinte, nessa situação aqui de entrada do Shaw, ó, vamos fazer essa entrada aqui, ó. Vamos pensar nela um pouco, de acordo com o que a gente está falando. O legal é que quando a gente faz aula ao vivo, a gente consegue mostrar tudo na hora. Então vamos lá. Pelo que eu estava explicando até o presente momento, essa entrada por enquanto ela não é saudável. Vou te explicar o porquê. Primeiro ponto. RSI já está caminhando, né, para a sua região de sobrecompra. Então já temos um ponto negativo. Vou colocar aqui, ó, ponto negativo e ponto positivo aqui, tá? Então nós já temos uma negativa. A segunda negativa é o próprio alvo 2. Poxa vida, ele está na cara do alvo 2. A gente não tem bola de cristal, a gente trabalha com setup. Vocês vão ouvir eu falar isso muito. Então, se eu trabalho em cima do setup, o setup fala para mim que preço abaixo do alvo 2 eu priorizo venda, acima eu priorizo compra. Só que no momento ele está na cara do alvo 2. Eu não sei se ele vai fazer o rompimento e depois pullback para continuar no flow de alta ou se ele vai simplesmente tocar no alvo 2 e despencar. E agora o que eu faço? Espera. Então aqui a gente já tem 2-0. Mais uma negativa. Por quê? Ele está em cima do alvo 2. Tá? Mais uma negativa. Então, nessa situação aqui, o único ponto positivo, galera, o único ponto positivo, para falar que não tem nenhum, é que ele já está rompendo o primeiro alvo, né? Ó, o preço veio aqui, ó, rompeu, tá querendo fazer pullback, ó, em cima do primeiro alvo, ó. O primeiro alvo tá aqui, ó. Um único ponto positivo. Para falar que não tem mais um, o segundo ponto positivo é que o indicador acabou de confirmar aqui em M5 alto. Então a gente está meio que empatado, só que esse empate aqui, o peso maior tá para o negativo, porque ele está na cara do alvo 2, o RSI já está ficando sobrecomprado. Então agora a gente tem que aguardar. Aqui tem duas opções. Isso só falando em M5, depois a gente vai entrar na questão dos times, tá? Vamos por parte, como dizia Jack. O que acontece? Nessa situação aqui, eu tenho duas escolhas. Ou fazer uma entrada assumindo o meu risco, aqui na gasolina, ó, em M5 a gasolina está aqui, ó. Bem aqui, ó. Por que, Paulo, assumindo o risco? Porque se ele só tocar no alvo 2 e descambar de descer, a gente não vai poder reclamar. Porque o alvo 2 ele é alvo-chave. Eu não sei se ele vai romper o alvo. Eu não sei se ele vai vir aqui, vai estressar, vai pegar a gasolina, vai romper o segundo e o terceiro alvo e vai partir para a lua. Eu não sei, eu não sou adivinha. Então, se a gente trabalha em cima do setup e quer assumir o risco, a gente faz a entrada aqui. Vamos fazer uma entrada aqui simbólica. Vamos deixar traçado aqui, ó, a nossa entrada aqui. Ai, caramba, vai pegar. Quase. Nossa entrada aqui na gasolina. A nossa perda máxima, vamos colocar aqui 80 centavos ou 8 dólares. 8 dólares vai ficar muito grande esse stop. Vamos colocar aqui, ó, abaixo da linha do indicador. Beleza. Nossa entrada tá aí. Só tirar esse cara daqui. Aí. Nossa entrada tá aqui em cima da gasolina. Beleza. Nossa entrada tá feita. Por que eu falo assumir o risco? Porque se ele de fato bater na gasolina aqui e romper o alvo 2, é coisa linda, maravilhosa. A tendência é que ele suba mesmo. Mas pode ser que ele toque no alvo 2 e desça. Aí vamos puxar o histórico para ver o que está acontecendo com o alvo 2. Ó, o alvo 2 ele está embolado pra caramba. Desde aqui, ó, antes dele sair desse setup dos deuses aqui, ó, que está respeitando essa alta, ele começou a ficar embolado para queda, né? Ó, fez rompimento, aí virou falso rompimento de novo porque subiu, falso rompimento de novo, ó, falso rompimento de novo. Aqui ele rompeu e estourou por conta do payroll. E aí, eu considero ou não considero? Cara, não sei, porque bagunçou o gráfico payroll, né? Mas pode ser que agora ele venha querer romper.
porque ele está trabalhando aqui em cima do primeiro alvo, está alinhando o segundo, terceiro. Vamos entrar, fazer essa entrada de risco, vamos assumir o risco, né? Só que aí a gente vai começar agora a expandir a nossa entrada e começar a olhar outros times frames. Então vamos lá. Vamos fazer essa marcação aqui, ó. Ó, em M5 ele mandou entrar aqui. A gente está esperando a gasolina do M5. Vamos ver como é que tá em M3? M3 no Shao realmente no Shao, quem não tem o indicador do Shao desconsidera isso, tá? Isso aqui é para quem tem o indicador do Shao. Para quem tem o indicador do Shao, a entrada seria aqui, ó. Por quê? Se vocês notarem, o indicador do Shao, ele tem algumas linhas simétricas e com ângulos de 90 graus praticamente aqui, tá vendo? Então, no indicador do Shao, você vai reparar que em alguns momentos ele vai fazer várias linhas retas no gráfico, coisa que no GW normal não tem. E quando ele faz isso, ele mostra um comportamento diferente. Por exemplo, aqui, ó. Quando ele mandou vender aqui, a entrada no Shao já era para ter sido feita aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui na gasolina, aqui, ó. Porque ele rompeu o indicador, entrada aqui, surfou o movimento. Então, para quem tem o Shao aí, está fazendo o teste no Shao, quando você vê o preço saindo da linha do indicador, que está aqui, ó, tá vendo aí, ó, GW no bit, você já faz a entrada. Então, em M3, a nossa entrada para o Shao tá aqui no rompimento. Vamos ver em M2. M2, o mesmo lugar de entrada. E M1. M1 praticamente um pouquinho mais para trás, mas vamos considerar aqui. Mesmo lugar. Então, quando a gente pega uma entrada antecipada em time frame menor, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma previsão da consolidação da entrada em M5. Você quer ver em outro ativo? Por exemplo, o euro aqui, ó. Em M5, ele mandou comprar justamente aqui, ó. Nessa vela aqui. Vamos ver M3, ó. M3, a gente anteciparia um pouco mais a nossa entrada aqui. E M2 ficou no mesmo lugar. E M1 fez a entrada aqui, ó. Então você nota que quando você traz um time frame menor, ó, eu não gosto muito de M1 por causa disso, tem muito ruído, você viu? Fica nesse sobe e desce, ó. Então em M1 a gente está entrando aqui. Eu prefiro consolidar minha entrada observando ali em M2, M3, M5 melhor ainda. Quem quer fazer um swing ou fazer uma operação mais estendida, vai esperar a confirmação M15, que é mais sólida ainda, porque o preço está mais consolidado, está mais firme ali no movimento, né? Mas você nota que a entrada num time frame menor vai me garantir mais pontos no bolso. Ó, aqui eu fiz 184. M1 eu já fui para 244, já uma diferença considerável. Então, a gente sempre vai ter que reparar o que, ó. Então, a quinta do checklist aqui do nosso P-Trade é o que? Observar o GW e fazer a entrada segundo a sua ordem. Porém, sempre visualizar os times menores para ver as melhores oportunidades. Ponto. Por isso que eu tirei aquele painel que estava aqui antes. A galera começava a olhar muito pro painel, começava a se embananar, porque falava assim, mas lá em M15 tá assim, M30 já tá assado, eu quero pegar M5, já tô meio perdido. Então tirou aquilo ali, melhorou muito. O pessoal tá me dando feedback aí, também é melhor. Então quando a gente volta pro Shao aqui, ó, vai pegar nossa entrada. Em M2 já não tá tão saudável, em M2 já dá para querer cancelar essa entrada aí. Mas vamos focar aqui na entrada do M5. M5 bateu na gasolina lá, ó. Vamos subir mais essa entrada. Bateu na gasolina.
A gente está entrando em M5 acreditando no rompimento do segundo alvo. Porém, a entrada saudável, qual que seria ela? A entrada saudável para essa entrada aqui é o quê? Esperar a confirmação do rompimento do segundo alvo, fazer pullback em cima dele e continuar o flow de alta. A gente está fazendo uma entrada de risco, antecipando, porque o indicador aqui também já deu um pouco de aval. Porém, como a gente está falando do Shao, a entrada na verdade é para ter sido feita aqui, ó. Se a gente tivesse feito a entrada no Shao aqui, muito provavelmente, a gente teria fechado, porque o alvo seria o alvo 2. Já teria colocado 800 pontos no bolso. Pô, 800 pontos no bolso já é bacana. Com 0,01 lote, eu iria pegar $80, se não estou enganado. Entendeu? Aí, então a gente sempre vai prestar atenção em times menores para ver se de fato a gente tem margem para poder fazer uma entrada antecipada. M5 aqui, ó, no SDJ Pires mandou entrar aqui. M15, aliás, né? M5. Olha a diferença. Uma entrada mais antecipada e mais saudável, porque o meu stop já está aqui em cima, a minha entrada está aqui. Nesse momento aqui, ó, de entrada aqui para cá, aqui eu já tô lucrando 140 pontos. Aí se a gente pegar em M3, ó, M3 já mandou entrar aqui atrás, ó. Estaria pouca coisa melhor. M2, vamos ver se está melhor ainda. M2 um pouquinho mais para trás, talvez pegaria aqui. M1. M1 também. Então você vê que M2 e M3 ele dá um alerta de antecipação bacana. E M5, você vê que M15, ó como é que é consolidado. M15 só tem uma vela de venda aqui do GW, né? Só tem uma seta e de compra também. Aí você começa a diminuir, ele começa a fazer esse bolo aí, mas a gente vai sempre prestar atenção que na macro, galera. Porque a macro manda na micro, vocês sabem disso. Tá certo que o movimento primário se inicia na micro, porque o time frame é menor, né? A fração do preço e do tempo é bem menor, porém a macro já está dando sinal se de fato vai mudar a tendência ou não. Então nessa venda aqui a gente não é desesperar aqui. Deu uma seta de compra ali, caramba, acabei de vender, e agora? Sai ou não sai? Você vai verificar outras coisas, você vai olhar RSI, você vai olhar M15, você vai olhar M30, falou, pô, M30, não, cara, tá legal, cara, vou segurar aqui, tem alvo lá embaixo, e assim por diante. Tchau, pegou nossa entrada. Aqui de duas uma. Ou ele vai respeitar o stop, aliás, o alvo 2, que é o que eu estou falando desde o começo, né? Porque a gente não sabia se era alvo ou se ele ia fazer pullback. Então ele vai descer com tudo aqui, ou ele só vai pegar um gásinho aqui também no primeiro alvo, tal, e vai subir lá. Vamos ver M2. Ó, M2 tá vindo pegar aqui o segundo alvo, M2 ele rompeu aqui, né? Pode ser que ele faça pullback aqui para voltar. M15. Ó, M15. Ó que interessante, gente. Isso que é legal, cara, olhar os times. M15, o que ele está falando pra gente? Que o alvo 2 está forte lá em cima ainda. Ou seja, se eu tivesse verificado em M15, não teria feito essa entrada. Por quê? O alvo 2 está aqui, ó. Só que isso aí aconteceu propositalmente. Por isso que foi uma entrada com lote demonstrativo, né? Um micro lote. Por quê? Para vocês entenderem como coisas pequenas fazem um total diferencial nas entradas. Por exemplo, se a gente tivesse entrado, aliás, olhado em M15, não teria feito essa compra. Poderia ter esperado. Ah, Paulo, mas e se pagar? Se pagar, beleza, tá fora da gestão, porque a gestão manda o quê? A gente dá uma olhadinha nos gráficos, né? Então, por exemplo, se a gente está querendo fazer scalp, operações rápidas, que eu falo assim de 2, 1 hora, 3 horas, se for o caso, se for arrastar muito, a gente vai olhar até M15, M30, para ver o que está acontecendo ali. Então, quando a gente olha ali em M15, a gente vai olhar o quê? Qual que foi as primeiras coisas que a gente colocou na regra? Ah, o RSI está acima lá da região de 50. Já é uma observação. Cuidado, lá está escrito, né? Está abaixo do alvo-chave, ou seja, priorizar a venda.
Aí ele bateu no alvo 1 aqui, sentiu, tá voltando. Pode ser que ele volte na gasolina aqui e suba de uma vez. Mas esse pode, esse se, não existe. A gente tem que trabalhar com operacional. Então a gente sempre tem que lembrar que, ó, na quinta verificação aí, que é observar o GW e fazer a entrada segundo a sua ordem. Nunca entrar contra o GW. Porém, sempre visualizar os times menores para ver as melhores oportunidades. E aqui continua no quinto. E nunca se esquecer de verificar o time maior para validar de fato a entrada. Isso que eu estou passando para vocês aqui é um setup redondaço para falar assim, olha, estou fazendo entrada só entrada filé, não estou de bobeira. Só que mesmo assim a gente pode fazer aquelas entradas que são um pouco mais arriscadas para a gente antecipar o movimento. Que nem essa do Shaw aqui, pode ser que ele respeite aqui o primeiro alvo e volte o seu flow e faça o rompimento desse cara aqui, ó, que é o segundo alvo, que é o alvo chave, né? Vamos ver M30, galera. Ó, que interessante M30. M30 ele bateu na cara lá também, ó. Cara, essa aqui não teria feito a compra. Ó, depois da notícia que ele rompeu o segundo alvo, ó, ele fez um toque. Só violou aqui, ó, o corpo fechou embaixo. Aqui é a mesma coisa, ó, corpo fechado embaixo, ó. Aqui só deixou pavio. Mas pode ser que ele tá pegando um gás aqui na gasolina também para continuar. Só que esse se aí, né? Complicado. Ó em H1. Então você vê como o alvo 2, cara, ele tem uma força muito grande no ativo. Voltando aqui. M5. Beleza. Agora vamos falar da nossa entrada. Então, sexto, entrar sempre na gasolina para que o stop loss fique bem justo e barato. Ponto. E isso aqui é muito importante. Agora, vamos ver aqui o euro. Olha só. O euro ele está trabalhando embaixo do alvo 2, hoje a ponto positivo. Ele está vindo de um RSI baixo. Opa. Ele está vindo de um RSI baixo. Deixou topo aqui. Está dando margem também. O que falta para a gente confirmar aqui? M15. M15, maravilha. Ele está abaixo do segundo alvo. Está violando só o primeiro e continuando o seu flow aqui. Então o que a gente pode fazer M30? Opa! M30 ele já ficou meio esquisito. Por quê? E se ele não conseguir romper de vez aqui? Apesar que ele está vindo com uma força, né? Ó, rompeu o segundo alvo, voltou, fez pullback aqui, ó, mas não continuou pullback. Ele voltou, né? Ó, ele voltou aqui e tal. Agora ele está querendo continuar. Se ele continuar de vez aqui, meu amigo, ele vai descer. Mas em M5 a gente pode pegar um scalpzinho. Então aqui, ó, é uma entrada sadia, mesmo que o RSI já tá lá baixando, porque ele tá em cima lá, tá vendo? Mas aí a melhor opção, se a gente estivesse observando, era um time frame menor. Olha só, em M3 a gente já estaria protegido. Olha só, em M2, cara, esse é o sonho americano. Por quê? Deu entrada aqui, voltou aqui na gasolina, entrada aqui, stop sempre acima da linha, tal. Começou a trabalhar aqui embaixo, já travou no 0 a 0. Se ele voltar no pullback e continuar, vai buscar petróleo. Então o M5 ela já esticou demais. Se ele voltar na gasolina, poderia pensar numa venda. Stop curtinho, deixa ele trabalhar, tem margem para descer muito mais. Se a gente pegar no H1, ó que bacana no H1. No H1 ele tem a oportunidade de vir de novo até aqui, ó, o alvo 1. Ó. Só aproximou aqui. Ele tá aqui em cima da linha do indicador, tá querendo romper agora a gasolina para vir buscar aqui, ó. Ele tava forte pra caramba, ó, o alvo 1, tá vendo, ó? Respeitou uma,
aproximou tudo isso, aproximou, tocou, só violou, aqui ele rompeu, ele está fazendo pullback, ó. Então a gente perdeu a entrada do do Euro SD, por quê? Porque a gente está conversando, está fazendo uma aula explicativa, mas vamos deixar uma aqui, ó, entrada de microlote também, com o intuito de ensino. É uma entrada boa, Paulo? É uma entrada boa. Eu sei que o RSI está lá embaixo, mas você tem que entender que a força relativa do preço, às vezes a vela anda uma, duas positiva, fica precificando, ela sobe aqui, ó, depois cai de novo, você entendeu? Olha como ele vem trabalhando aqui, ó. O RSI não tem aqueles picos. Desculpa. O RSI não tem aqueles picos que nem a vela que estica de uma vez. Ele está trabalhando na força relativa do preço. É o cenário perfeito para entrar agora? Não, porque a gente perdeu a entrada perfeita, mas ainda dá para fazer. Então vamos deixar nossa entrada aqui. Vamos só colocar um stopzinho ali um pouquinho em cima. Sempre stop curto. Vocês vão notar isso, que stopzinho é sempre curto. Perda máxima. Acho que tem alguma coisa errada aqui, hein? Ah, é venda? Por que não tá? Ah, agora foi. Ó, stop curtinho aqui em cima. Ó, 70 pontinho, curto pra caramba. M5, vamos deixar bem aqui em cima da gasolina mais ou menos. Tá aí, mais uma entrada desenhada, tá bacana, o cenário tá interessante, por quê? Ele tá querendo continuar abaixo do alvo 2. Vamos ver o Shaw. Shaw ainda por enquanto está respeitando. Se ele vier para o rompimento do segundo alvo aqui no pullback, ó, pode ser que ele faça isso aqui, ó, pullback aqui em cima, ó, aí vai lá para cima. Por enquanto está respeitando aí. Como é que tá M15, ó? M15 pode ser que ele só veio pegar um gásinho na gasolina. M15 ainda está acima da linha do indicador, isso é muito bom, positivo. Então, assim, vamos ver agora se ele vai romper. E aí é interessante porque não é achismo, é setup. Foi o que eu estava falando para vocês. O melhor cenário era aguardar o pullback ali em cima do segundo alvo, mas a gente assumiu o risco e vamos ver o que vai dar. No euro, vamos ver se ele volta para pegar nossa entrada ali. O SDJPY. Ó, o SDJP. Ah, aqui tá M30, né? Ele só pegou a gasolina ali. Entendi. Ó, entradinha top aqui atrás. Então vamos só recapitular aqui. Cadê? Deixa do Shaw aqui. Vamos ver se ele rompe aí. Então, se entrar sempre na gasolina, parece que o stop loss fique bem justo e barato. A sétima e última, na verdade, que na verdade não é sétima, né? Vamos pensar que isso daqui na verdade seria uma, duas, três. Cara, você vê como é que é interessante, né? Vamos dividir isso aqui para ficar mais interessante. Cara, você vê como são pouquíssimas etapas do checklist para a gente fazer as entradas extremamente assertivas, sem dor de cabeça, sem complicação. Porque se a gente for parar para pensar nessa primeira lista aqui, a gente pode deixar isso como o pré-trade, né, que é muito importante. E aí logo abaixo é o checklist do operacional. São 4 etapas. Essa última etapa aqui que eu vou passar, na verdade, é uma etapa que ela vai variar de acordo com o seu perfil de trader. Quem é aluno sabe, né? Eu desenvolvi 4 perfis de trade, que é o extremamente conservador, agressivo, extremamente agressivo. Depois eu vou compartilhar a planilha quem não tem, para saber qual que é o seu perfil e onde você quer operar. E essa quinta, né, situação aqui no pré-trade, no checklist, é para falar sobre o quê? De acordo com o seu perfil, então vamos colocar aqui, ó, de acordo com o seu perfil, de acordo com o seu perfil, você vai colocar no 0 a 0 o quanto antes ou não. Porque se for um perfil extremamente conservador, o perfil extremamente conservador é aquele que você não quer perder nada. Se vocês repararem, o indicador sempre é muito raro, mas acontece, lógico,
É muito raro, mas acontece. Mas ele sempre vai te dar a oportunidade para você travar no 0 a 0. Então, se você está num perfil extremamente conservador, você vai ter que colocar no 0 a 0 na primeira oportunidade, certo? Então, isso vai muito de acordo com o perfil. Então, por isso que eu coloquei, ó, de acordo com o perfil, você vai colocar no 0 a 0 o quanto antes ou não. E de acordo com o perfil, você irá conduzir o seu stop gain. Pronto, é só isso. O GW é isso. Não tem dor de cabeça, não tem marcações mirabolantes, não tem marcações com SMC, ICT, Wyckoff, ondas de Elliott, teoria de Dow, price action e várias outras coisas que as pessoas criam para ficar enchendo linguiça e não entrega resultado. E o GW é essa simplicidade. Claro que como alguns de vocês estão tendo contato pela primeira vez, pode até soar como algo complexo. Mas quando você começa a se familiarizar, participar das calls, agora para quem é mensalista ou para quem adquiriu qualquer plano, toda terça-feira a gente vai se encontrar aqui, vai operar, vai bater um papo, a gente vai explicar melhor como é que funciona e vocês vão ficando cada vez mais familiarizados. Por exemplo, a Cássia está participando aqui agora. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá aqui, ó. A Cássia está aqui. A Cássia, por mais que ela fale que não, mas eu vou falar por ela que sim. Ela hoje está habilitada para poder passar uma call do setup do GW. Por quê? Como ela é uma das alunas que mais assistiu aula, por mais que ela fale assim, não, Paulo, eu não tenho capacidade de explicar como você explica. Mas aí eu falo, mas você tem capacidade de falar como que é para fazer a entrada, porque você já faz a entrada na sua casa sozinho. Você manda print para mim das operações. Professor, peguei essa entrada, tá assim, tá assado, tá assim. Por mais que às vezes você não tenha facilidade no ensinar, mas hoje você já tem facilidade de falar do GW. Você já sabe onde é a região da gasolina, o alvo 2, o alvo 3, o alvo 4, verificar outros times frames, porque GW é isso, é simples, não tem dor de cabeça. Por mais que no começo às vezes pode ser que trave um pouco na hora de fazer a entrada, para poder criar essa narrativa em cima do indicador que está aqui, ó, é só isso aqui, ó, essa planilhinha aqui bem simples. Quem quiser tirar um print, já tira um print, mas é isso, não passa disso. Então, quando você entra para fazer a sua entrada de compra ou de venda, verificou o RSI, verificou se ele está acima ou abaixo do alvo 2, que é o alvo-chave. Observou o GW, deu seta, né? Verificou um time menor para poder antecipar, verificou um time maior para poder validar de fato ou não, vai entrar na gasolina, stop já fixo bem justo e vai travar no 0 a 0 de acordo com o perfil, vai conduzir o stop depois do stop gain. Você quer ver aqui, ó, o euro, por exemplo. O euro, se ele não voltar na gasolina para pegar a nossa entrada aqui, um time frame menor, ó, já teria pego essa entrada aqui, ó, em M2, ó. M2 aqui, por exemplo, a gente já estaria surfando, entrou na gasolina aqui, ó. 94 pontos. É pouco 94 pontos, eu sei que é. Mas, de acordo com o lote que você entra, pode ser bacana. Por exemplo, você entra com um lote aqui, já está quase 100 dólares. Mas essa operação aqui, ó, por exemplo, tem margem para descer para caramba. E a gente vai estar entrando onde? Antecipado. Então, você pode ver. Sem querer eu mexer aqui, ó, na gravação. Então, você pode ver que, de acordo com o operacional, a gente pode sim antecipar as entradas. Vamos ver se ele volta aqui, ó. Em M3, ó, a gasolina já está aqui, ó. Você vê que você pode descer a entrada, ó. Só que o stop também desce. M5, a gasolina está aqui, ó. É uma entrada mais legal, porque se eu quero vender, eu espero que o preço fique caro. Eu quero vender caro, não quero vender barato. O Shell já está apresentando uma característica de reversão ali, porque quando o preço veio aqui no alvo 2, ele sentiu, ó, você pode ver, ó, que quando ele foi aqui, ó, ele bateu, ele já desceu com tudo, porque ele sentiu essa região do alvo 2. Porém,
ele está voltando. Se ele voltar, romper para fazer pullback, a chance dele subir é muito grande. Certo? Bom, dito isso, acredito que dessa vez eu fiz uma explicação bem detalhada, porque a minha ideia, quando eu criei o GW, era simplicidade, praticidade e assertividade, tá? Só isso. Vocês viram que essa entrada que eu fiz no chão que tá rolando aí não teve dor de cabeça nenhuma, foi bem rápida. A do euro que tá como é que é o nome que fala? Tem uma ordem pendente aí também, você viu que a gente não demorou muito para analisar. Se tivesse colocado na gasolina em M3, já teria feito a entrada, tá vendo? Já estaria pagando um cocoricozinho ali. Mas a gente prefere deixar em M5 para ver se a gente pega uma taxa melhor, tá vendo? Deixa aí. E agora eu vou abrir então aqui para vocês dúvidas. Qualquer dúvida, não se limite a perguntar, por mais boba que seja a pergunta, no seu julgar, às vezes pode ser uma pergunta crucial para te auxiliar nas entradas. E vale lembrar também que toda terça-feira a gente vai estar por aqui. Terça-feira é o momento de operar junto, de ver o setup. Ah, antes das perguntas, ô Fernando, eu vi que você começou a escrever ali. Setup dos deuses, para a gente finalizar. Setup dos deuses não tem checklist, mas tem uma sequência. Só para fechar aqui, agora que eu lembrei. Setup dos deuses. Esse daqui é um setup que quando ele aparece, cara, sério mesmo, pode entrar pesado, que é muito difícil. Pesado assim, de acordo com a sua gestão, né? Setup dos deuses é o alinhamento de todos os alvos. Pronto, é só isso, gente. Não tem dor de cabeça. Por que é só isso? Porque depois você vai verificar o RSI normal, vai esperar a entrada do GW, ó, entrada do GW, e vai fazer a compra ou venda na gasolina. Pegar a entrada na gasolina. Só isso. Simples demais. Agora vamos achar isso no gráfico? Euro pegou nossa entrada. Não pegou nossa entrada. Lambeu a entrada lá. Agora dá para baixar um pouquinho aqui, ó, que a gasolina está baixando, tá vendo? Em M3, ó, já estaria pagando de novo, tá vendo? Vamos ver se ele volta aí. Pegar uma sentada. Ó, vamos achar uma entrada aqui, ó, do setup dos deuses aqui no chão. Ó. Colocar M15 só para ficar mais fácil pra gente achar. Ó, aqui não foi. Por mais que pagou legal, não foi. Ó, aqui foi, ó. E geralmente o setup dos deuses, vocês vão notar que o preço ele vai ficar trabalhando em cima de todos os alvos. Geralmente ele vai ficar nesse bololô aqui. Agora, quando ele seguir uma direção, alinhar todos os alvos, esquece. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando fizer isso aqui, acabou. E olha de onde ele vem, ó, RSI, entrada aqui. Apesar que a entrada do Shaw nessa situação teria sido aqui, ó, rompeu, indicador GW, voltou na gasolina, a entrada tá aqui, ó. Stopzinho lá em cima do indicador ou do último topo, de acordo com a gestão. Entrada aqui, ó, foi embora. Aí na hora que você viu que formou o setup dos deuses, cara, esquece. Vamos achar outra aqui, ó. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Fundo, RSI, subiu. Comprou aqui na gasolina, ó, alinhou tudo, ó. 1, o 2, o 3 e 4. Foi embora. Ah, mas que deu venda. Não vai vender. Tá alinhado os alvos aqui, ó. Fez fundo aqui de novo, compra de novo. Mandou vender porque deu notícia, confundiu o indicador. Setups dos deuses é esse daí, ó. Você vai achar também. Caramba. Esse negócio não fica fixo aqui, cara. Ó, aqui de novo, ó. Aqui de novo, aqui já foi um pouco mais longe, mas aconteceu aí também. Vamos ver no euro. Ó o euro. Aí eu falo pra você, pô, perdemos a entrada, né? Perdemos, porque em M3 eu não deixei ele trabalhar em cima da gasolina. Eu preferi
queria entrar em M5. Aí o que ele fez? Agora, naturalmente, a gasolina baixou, né? Ele não pegou minha entrada aqui, ó. Tá vendo? Não sei se foi spread, o que foi. E continua descendo. E se a gente tivesse pego o M2? Pô, já estaria surfando esse movimento aí, ó. Tá vendo? Já estaria mais ou menos aqui gasolina entrada. Já tinha ido para 100 pontos. E provavelmente vai continuar descendo, né? Aí já foi. Vamos achar setup dos deuses aqui. Aqui não. Aqui não. Vou colocar M15 para ficar mais fácil. Aqui, ó. Aqui embaixo. Quer ver, ó? Nossa, mãe do céu. Esse aqui foi tipo Zeus, né? Olha isso. Ó, você tá vendo, ó? Ficou em cima de todos os alvos. Alinhou o setup dos deuses aqui, ó. Ó, em M15. Foi embora. Calma aí, o Fernando, já responde isso daí. Que mesma coisa, alinhou aqui, ó, foi embora. Ó, alinhou aqui e foi embora. Aqui na descida, ó. Ficou em cima, estressou, estressou, estressou. Alinhou aqui, ó, tchau. Nossa, que despencou. Então, o setup dos deuses é esse daí, ó, o alinhamento dos... Ó, esse aqui, ó, que mesma coisa. Ih, aí já perdeu. Aí, mas é isso. O setup dos deuses é simplesmente o alinhamento dos alvos. Aí é a mesma confirmação, RSI, esperar o GW, voltou na gasolina, faz a entrada, aí não muda. O que muda só é a configuração de todos os alvos. Pronto. Deixa eu ver como é que tá o Shaw aqui. O Shaw segue enroscado ali em cima da tentativa de rompimento do segundo alvo. E eu acho que ele vai. Pode ser que ele rompa, viu? Vamos lá. Ô Fernando, em relação ao alvo nessa entrada do euro, buscaria um alvo em um time maior? É uma probabilidade, Fernando. Se você pensar a longo prazo, por quê? A longo prazo para fazer um trade para deixar rolando até amanhã. Então, por exemplo, se você coloca em M15, a gente sabe que o segundo alvo está protegendo a queda, né? Porque rompeu aqui, ó, tocou uma vez, aproximou. A gente tem que entender que a aproximação também é considerado um toque, porque o mercado financeiro não é exato, ele é por região, né? Então a gente tem o alvo 3 e o alvo 4 em M15. Em M30, ele tá querendo romper o segundo alvo. Se ele romper aqui, cara, em M30, você vê que a gente já tem um trade para ficar mais distante ainda, né? Ó, nessa situação aqui, ó, lucro, quer ver, ó? Essa aqui já estaria pagando o que, mais ou menos? Talvez um 7, 8 para 1. Ó, mais ou menos isso. Porque olha o tamanhozinho do stop, olha onde tá o take, né? Aqui, ó. Então aqui, ó. Caramba. Então aqui, ó, 2 para 1. 4 para 1. 6. Caramba, tem hora que trava isso aqui, cara. Dá uma raiva. 8, né? 10. Ixi, passou. 10. 12 para 1 nessa operação, tá vendo? Então, tudo vai de acordo, Fernando, com o seu objetivo. Que nem, por exemplo, se o seu objetivo nessa entrada quer fazer 100 dólares e chegou aqui e pagou 100, cara, você deveria ter entrado com duas taxas. Porque é uma você fecha com 100 que você queria, a outra você deixa rolar até dizer chega. Até não diria, entendeu? Então, tudo é questão disso daí. Que nem aqui, ó, por exemplo, vamos supor que o meu objetivo nessa operação seria 5 dólares, vai. Então, se ele chegar aqui e pagou meus 5 dólares, eu fecho a primeira taxa. Eu dividi minhas entradas, eu fiz duas entradas, cara. Que nem eu vou fazer mais uma entrada aqui, ó. Uma eu vou deixar para pegar 5, que é o que eu quero. E a outra eu vou deixar rolar. Se for até lá em cima, vem M15, ó. M15, ó. O segundo alvo tá aqui, ó. Pode ser os 5 dólares, M30. Precisa romper ali, ó. Tá estranho, mas vamos supor que, acho que ele vai vir nesse último topo aqui de novo.
Aí deixa aí. Aí na hora que der a oportunidade de travar no 0 a 0 trava no 0 a 0 e deixa. Ou é 0 a 0 ou é o take longe lá, porque o seu objetivo primário já foi alcançado, que era os $5, um exemplo. Então é tudo questão da gestão operacional e o plano do trade. Porque se hoje, quando você preencheu o checklist e determinou que o seu take, por exemplo, é 240, se uma taxa que pegou 240, por que você não vai ficar, por que você não vai fechar e vai correr o risco dele voltar no seu 0 a 0 o seu stop, que é o que eu sempre prego e sempre vocês vão vir batendo essa tecla e falar disso. Lucro bom é lucro no bolso. Eu já vi conhecido meu pessoal de estar tipo assim com 8.000 positivo numa banca de 100k, numa mesa de 100k, para aprovar a primeira fase, e o idiota, não, porque vai subir mais, vai pagar mais. Eu falei, cara, fecha, mano, prova essa mesa. O preço voltou, tirou ele no 0 a 0, depois ele ficou chupando o dedo. Então é o que eu sempre falo para todo mundo. A Cássia que já está um pouquinho mais tempo aqui acompanhando, sempre falo, meu, antes você garantir aquele valor que você está vendo na tela, porque enquanto o preço está aqui embaixo, pode estar tipo 100k positivo. Enquanto você não fechar, ele não é seu. Ele só é seu quando você vem aqui, ó, pum, e aperta o xizinho e fecha a operação. Enquanto isso, o cara é do mercado, não é de ninguém. É o que eu sempre falo. Será que pegou a entrada aqui agora? Acho que agora pegou, né? Agora pegou. Beleza. Olha lá, agora pegou a entrada e deixa rolar aí, ó. Pegou lá em M5 lá, ainda abaixou um pouco, né? Mas você vê que é interessante, quando você antecipa a entrada num time frame menor, você corre menos risco. Você pode pegar mais pontos porque você antecipou a entrada e assim por diante. Mas o pessoal, manda a pergunta, vamos tirar as dúvidas, porque eu acredito que essa aula ficou bem detalhada. Parece que é pouca coisa, mas assim, é só isso mesmo. Não tem, não tem mais o que falar, você entendeu? Eu sei que às vezes a gente está acostumado com setup que tem que fazer uma porrada de marcação, esperar fazer MSS, esperar isso, esperar aquilo. Nossa! Esperar acontecer o eclipse da Lua para poder fazer a entrada. E o GW não, o GW é essa ideia, simplicidade. Ele tá namorando aí em cima ainda, ó. Ele tá meio enroscadinho aqui ainda. Tá sentindo essa região aí. Travei meus stop aqui embaixo, ó, da linha do indicador. O meu primeiro alvo tá aqui. Se eu quisesse pegar 5 dólares, um exemplo, né? E a outra taxa tá lá em cima lá. E aí vai indo. Ó o euro. O euro tá voltando. Vamos ver por que ele tá voltando. M15. M15 ele tava ali em cima ainda, como tinha. Não, M30, né? M15. Ah não, M15 ele tá abaixo ali, tá legal. Ele tem que continuar esse flow dele de baixo aí. H1, vamos ver, H1 tá no primeiro alvo, tem o segundo para buscar lá embaixo, então poderia ser um alvo mais longo aqui, ó. Tá vendo? O Shao. Vamos ver o que ele tá embaçado. Ó, o Shao é que nem eu tava falando desde o começo, né? O Shao, aparentemente pelo setup, ele tá muito mais para venda do que para compra, porque o M30 ele tá abaixo do alvo chave. M15 ele bateu no primeiro alvo aqui, tá respeitando aí no segundo. E M5 ele também bateu no segundo e tá voltando. Mas pode ser que ele faça pullback lá em cima. M3 tá em cima. M2 acho que tá em cima também, né? Tá em cima também. Então assim, tá meio dividido aqui nos times pequenos, né? Vamos ver em H4. Ó, H4. H4 tá mais para compra. Porque ele tá trabalhando em cima do segundo alvo. Ó, aqui quando ele rompeu, fez pullback, ó, desceu. Só que ele não teve força para continuar, ele voltou. Ele rompeu de uma vez e tá caracterizando o pullback. Né? Ó, tá trabalhando em cima. Nenhuma vela fechou com o corpo abaixo. Então isso está indicando uma alta também. No diário, vamos ver o diário tá lá em cima da gasolina. Tocou lá no alvo onde eu falei daquela vez. A única coisa ruim é que tá abaixo da linha do indicador.
Mas agora é aguardar. Agora não tem mais o que fazer. A única coisa que a gente não pode fazer é mexer no stop. Só não mexer no stop e aguardar. Ah, Paulo, mas se o preço pegar meu stop lá e depois voltar e pagar um absurdo aí, cara, foi azar o nosso. Porque é o que eu sempre falo. Quando você acostuma a mexer no stop, cara, pode ser que uma vez dê certo, pode ser que duas vezes dê certo. Cara, mas na hora que dá errado, cara, mas vai dar uma bucha tão grande, cara, vai dar uma dor de barriga. Então é melhor não ter o costume de mexer na merda do stop. Colocou o stop aqui que tá dentro do gerenciamento, cara, esquece, cara, vai fazer outra coisa. O euro. O euro ele só não pode romper o indicador e nem o segundo alvo, que o segundo alvo ainda pode ser que ele venha fazer isso aqui, ó. Bate aqui no segundo alvo para poder confirmar o pullback dele, entendeu? Então, nosso stop está bem protegido. Beleza. O Shao ainda continua embaçado ali. Vamos ver aqui, ó. O Nasdaq não dá mais para fazer mais nada, porque já perdemos a oportunidade de venda aqui, ó. Pode ser que ele venha buscar o segundo alvo. Petróleo eu vou até tirar daqui. Não vou mais operar petróleo nessa corretora não, porque o spread dela tá maluco. Bom, dito isso, se ninguém tiver pergunta, eu acredito que todo mundo entendeu. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos é, tirar ela agora. O Shao ainda tá ali em cima. Beleza. É isso aí. Ninguém tem nenhuma pergunta? Se ninguém tiver pergunta, acho que a gente já pode encerrar então, porque é, ficou bem claro aí a... Eu acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Tava com o celular sem conseguir acessar. Ah, ele mandou. Ah, pode crer. Ninguém tem nenhuma dúvida? Então, beleza. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou fechar aqui porque eu ainda não consegui descansar. Cara, Vamos numa aí só para não deixar passar em branco, então. pode fazer. Puxar o M15 aí, por exemplo, o alvo 2 está em cima, Certo. alvo 1 está acima. Eu olhando para uma possível venda aí, o que que é necessário nela aí, por exemplo? Ó, aqui, o que você tem que entender? Alguns pontos aqui, ó. Boa pergunta. Primeiro ponto. Venda tá atrasada. Por quê? O indicador mandou vender aqui, ó. Então, tudo parte do princípio da entrada primária. A entrada primária do indicador, ela aconteceu aqui, ó, no rompimento da linha reta, que o Shao é diferente. Ele tem essas entradas antecipadas. Então, vamos partir do princípio da entrada primária. A entrada primária, ela foi realizada aqui, ó, no retorno da gasolina, que inclusive acabou sendo confirmada pelo próprio indicador de venda mesmo. Então, a nossa entrada do Shao para venda em M15 a gente já está atrasado, que ela foi feita aqui em cima, stop loss aqui em cima do indicador, beleza. É, esse é o primeiro ponto negativo se a gente for entrar vendido agora, que entra naquele lance, não pegar a entrada, não dá para pegar, não pegar a entrada muito distante do indicador. Aí, outro ponto negativo, alvo 2. Não, quer dizer, desculpa, ponto positivo. Alvo 2 está em cima. Outro ponto positivo. Tocou no alvo 1. Outro ponto positivo. RSI está em cima dos 50. Outro ponto positivo. O único ponto negativo que tem é a entrada primária e ele está em cima da linha do indicador. Tá 2 contra 2, entendeu? Então, quando eu falo dessas questões aí das entradas, é respeitar o indicador, que nem ó, M15, a entrada estava lá atrás. A entrada correta era essa. Se eu faço uma reentrada aqui, eu tenho que assumir o risco. é, eu tenho que assumir o risco em
Caramba, não conseguiu fazer o negócio aqui, né? Que bosta. Eu tenho que assumir o risco se caso eu for tomar um loss, entendeu? Mas para quem é um pouco mais avançado, dá para fazer também. Não tem problema. É que nem aqui, Ele ó. rompendo aí o indicador. Aí dá para Vamos você entrar vendido. aguardando o rompimento do indicador. Aí dá para entrar vendido. É um fator positivo para a Positivo. venda, né? Isso, positivo para venda. Dá para entrar vendido. Ó, o euro, mesma coisa. O euro a gente pegou atrasado entre aspas, porque se a gente tivesse pego lá em M2, a gente estaria positivo. Tá vendo? Ó, M2 ele deu lá atrás lá. A gente vai entrar em M5, beleza. Vamos ver o que vai dar aí. Mas o Shao, por exemplo, se a gente pega o Shao aqui, ó, onde ele está agora, ó, M15, M5 quer dizer, né? M5 a gente entrou de uma maneira assim, não foi 100% legal, por quê? Porque a gente precisava aguardar isso aqui, ó, romper o segundo alvo, aí no pullback aqui pegar como, mas a gente está entrando antecipado. Essas entradas antecipadas, elas são legais porque você pode garantir pontos altíssimos, operações longas, entendeu? Mas um ponto a se observar muito é essa questão aqui, ó. Cadê aqui, ó? Isso aqui, ó. Observar o GW e fazer a entrada, segundo a sua ordem. Nunca entrar contra. Entrar contra também engloba essa entrada distante. Porque a entrada primária dessa venda aqui, ó. Nada impede de fazer uma reentrada. Isso aí não, mas a gente tem que estar atento. É esse tipo de situação. O euro, mesma coisa. O SD, a mesma coisa. Que nada. Claro que agora, ao inverso no M5. O M5, se romper o alvo 2, é uma visão de uma compra ali. Aqui no Shao? Isso, estou Não, falando do com chão. certeza, com certeza. Era isso que a gente estava querendo, na verdade, né? Ah, não, tudo bem. Ali o rompimento, daí eu espero ela vir tocar novamente, o preço tocar na gasolina. Isso, exatamente. Porque assim, ó. Rompe lá, aguarda ela voltar na gasolina para confirmar, vamos dizer assim, fazer o pullback. Aí beleza. Aí tá perfeito. Isso tá dentro do setup. Ah, Paulo, mas eu fui estopado. Beleza. Faz parte do jogo. É o que eu falo pra galera. Não tem como ganhar 100%. Esse cenário de 100%, quem vende isso é mentiroso. Não existe cenário perfeito. Mas a gente está trabalhando dentro do setup. Que nem se a gente tivesse pego um scalp de venda aqui, ó, nessa brincadeira aqui, é 600 pontos, cara. No Shaw 600 pontos é bem considerável, né? Você entendeu? Então você vê, aí é um ponto de interesse de fazer um scalpzinho, um stop bem curtinho aqui, caso ele rompa direto, né? Mas é um scalpzinho legal. E euro, mesma coisa. O euro ele não pode romper o segundo alvo. Ele tem chance, né, de vir até aqui, beleza, e voltar. Agora, se começar a estressar o segundo alvo, querer fazer pullback, já era. Isso aqui é loss. Não tem o que fazer. Ah, mas entramos errado aqui? Não, cara, entramos certo. Faz parte do jogo. O Shao é isso aí mesmo. O Fernando perguntou ali outra dúvida. Digamos que só faço entrada no M2. Como eu valido no time maior, tipo M5 e M15? Só basta nesse time o alvo 2 está abaixo ou acima? Ô Fernando, cara, se você fizer a entrada só em M2, não tem problema. Só que para você validar as entradas em M2, seria legal você confirmar o que M5 ou M15 está querendo buscar. Por exemplo, M2 no Shao aqui, ó, ele já rompeu o segundo alvo e está querendo buscar lá o terceiro e o quarto. Só que aqui está meio complicado porque, ó, um indicador está em cima, tocou no terceiro alvo e respeitou. RSI também, aqui também está descendo. Já M5 ele também continua apontando para alta, né? Porque ele tá querendo romper aqui. Mas vamos ver se o euro tá legal para entender isso aqui, ó. M2.
Ó, M2, por exemplo, se a entrada dele tava aqui, ó, nesse momento aqui, ó, M2, ó, M2 ele tá dando alta, ó. Ele confirmou já alta, ele confirmou aqui, ó. Tá, ele tá dando alta, beleza. Tá em cima do segundo alvo, pode ser que tá fazendo só uma estressada aqui, um falso rompimento para subir, a receita é legal, beleza? Mas vamos ver M15. Ah, cara, M15 ele tá configurando mais queda do que alta, por mais que deu aqui, ó, o indicador. Por quê? O alvo 2 está aqui em cima, aproximou, tá querendo fazer falso rompimento no alvo 1, porque tá voltando pro pullback para continuar descendo. Tá trabalhando abaixo praticamente da linha do indicador. Então, tudo isso daí é narrativa, cara. Quando você começa a entender o preço, começa a olhar o que está acontecendo, você vai começar a fazer o julgamento. Ah, só quero pegar a entrada em M2. Você vai usar por base o 5 e o 15 para tentar entender onde o preço está querendo buscar alguma coisa. O que ele tem de objetivo. Que nem aqui, ó. Aqui o Shaw já começou já a sambar demais aqui em cima, tá vendo? Que depois que ele respeitou o alvo 2 aqui, ó. Você viu, é incrível, cara. Ó, ele extremamente, cara, cravou aqui em cima do alvo 2, ó. E desceu com 3 velas de baixo, ó. Pum. E agora ele tá aqui, ó. Nesse sobe e desce, deixando um monte de pavio, tá vendo? A nossa expectativa, naturalmente, que suba, né? A gente tá comprado. Mas quando a gente começa a olhar num cenário mais macro, a gente entende que ele tem muita margem para queda, né? Então, é por isso que eu falo, por mais que a gente vai fazer entrada em time frame pequeno, quando a gente começa a observar o time frame grande, a gente consegue entender o movimento do preço, que nem o euro, ele tá respeitando ainda o que eu falei, e tomara que faça isso mesmo, porque o que ele fez aqui no M5, ó? Ele estressou o alvo 2, fez falso rompimento, ó. A ideia é que ele bata aqui e faça o throwback, né? Que é o inverso do pullback, não é para cima até para baixo, ó. Por enquanto, vamos ver. Por enquanto tá aí, ó. Agora começou a voltar de novo. Vamos ver o que ele vai arrumar aí. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer? Manda brasa, cara. Vamos aproveitar aí. Por enquanto ele tá querendo ir para cima, ó. Ó, M15 já ficou um pouco mais interessante. M15 pode ser que ele só tá batendo de novo aqui no primeiro alvo para voltar pro full dele de baixo. O Shaw ainda está enroscado em M3, M5 também tá dando uma velhinha de queda ali. Vamos ver o que ele vai O arrumar aí. BTC em M15 aí, faz favor. Vamos ver. Bitcoin M15. Qual que seria a dúvida? Aí, uma venda legal seria após o rompimento também aí do alvo 2. Não necessariamente, porque como ele está muito distante, analisando o cenário aqui, ó, a única coisa que não está legal aqui é RSI. Mas se você for analisar, é o seguinte, ó, como ele está distante do alvo 2, se ele volta na gasolina, você vende para vir pegar até o alvo 2 pelo menos. Porque se você pega um histórico do M15, ó, fez o setup dos deuses aqui, ó, tá respeitando o alvo 1 aqui, ó. Olha, ele aproximou, tocou, falso rompimento, falso rompimento. Aqui, ó, ele foi pro rompimento. Se ele volta para fazer pullback aqui no alvo 1, aí na gasolina, a ideia é que ele venha buscar o alvo 2. Ó. Tá um cenário legal para venda. Vamos ver M30. Ó, M30 ele tá trabalhando ainda em cima do primeiro alvo. Já não é tão interessante, porque o primeiro alvo também ele costuma travar. H1, ele não rompeu nem a linha do indicador ainda. Ó. H4 tá indo buscar a gasolina. Tá longe da gasolina, tá vendo? E ele segurou no alvo 2, no alvo 1, tá vendo? Só bateu no alvo 2 e voltou. O diário, então, ó, o diário, você já vê que o diário dá margem. Porque a gasolina tá aqui, ó. O preço tá muito longe da gasolina. Aí quando a gente volta pro M15, olha lá. M15, ó, top. Ele tá abaixo do segundo e terceiro alvo, tá quase perto do quarto. Então você vê que no diário, que é o time frame maior que a gente tem para trabalhar aqui, ele dá margem para venda. M15 ele também tá interessante para venda. M5 a gente já perdeu a oportunidade. Ó. M5 a gente já estaria surfando aqui quantos pontos? Voltou aqui na gasolina. Quase menos 0,50%.
51 mil pontos. Então tudo você vai fazer narrativa, ó. M15, ó. M5 seria uma reentrada na gasolina aqui, a M5, ó, tá vendo? M5 tá bacana, porque ó, você viu ó, que depois que ele rompeu aqui, ó, fez pullback, ó. Aí só estressou lá, só estressou de novo, ó, porque ó, os corpos tá meio dividido. Aí voltou. A entrada na reentrada seria legal aqui, ó, porque ó, depois que ele voltou do segundo alvo, voltou na gasolina entrada, stop, estaria surfando isso. Ah, mas eu quero planejar aí uma operação mais longa. Cara, a operação longa tá legal, porque tem margem lá em M1, né? Falou, Antônio. Espero que tenha conseguido entender bem. Depois eu vou subir essa aula lá pro YouTube, aí você faz uma revisãozinha lá, beleza? O Shao continua aqui em cima. O euro tá batendo aqui no primeiro 9M15. Maravilha, então. Fica à disposição aí. Ó, aqui ainda continua segurando no segundo alvo. Ele tem que segurar no segundo alvo aí. Se ele segura nesse segundo alvo, cara, maravilha, cara. Ele vai descer. Mas é bem isso aí, ô Gilberto. Foi interessante sua pergunta. É só você manter esse foco aí. Depois que eu carregar essa aula lá, eu vou postar lá no YouTube, né? Que eu acho que fica legal poder rever mais de uma vez, né? Kevin, também tem que sair, última aula, tirou bastante dúvida. Valeu, Kevin. Mas qualquer dúvida, cara, pode perguntar. Terça-feira também tem aula de novo. O Chau continua enroscado aqui, ó, beleza? Mas então é isso aí, galera. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, tem alguma dúvida, Gilbertão? Manda aí. Ou tá tranquilo? Por enquanto. Depois, no decorrer daí, ou tendo dúvida, eu coloco ali no, Você me manda no no, Telegram. no... Beleza. Fechou então. Valeu, pessoal. Boa noite. Deus abençoe vocês aí. E se eu tiver alguma call para fazer aí, eu chamo vocês. Ou se não, a nossa próxima call é terça-feira, beleza? Valeu, pessoal. Boa noite.